seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Meus irmãos, que esta noite seja uma noite para a gente estar lembrando novamente do nosso compromisso como crentes, na adoração do Senhor, na meditação da palavra e, sobretudo, nas orações que devemos fazer, pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada que nós estamos aqui. E temos que caminhar por aqui até que Cristo cumpra em nós a sua vontade. O texto bíblico para a nossa meditação, nesta hora, está em Mateus capítulo 16. Eu quero fazer a leitura do verso 24 em diante. E a Bíblia diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Pai Santo, dirija a meditação desta hora, tomando conta da minha mente, ó Deus, do coração dos teus filhos, para que ela seja edificante para todos nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente não deve dar temas esquisitos para as mensagens que pregamos, mas eu estou dando um agora que pode parecer esquisito, mas é esclarecedor. Na voragem do câmbio. Eu defino aqui algumas palavras, e especialmente essa questão da voragem do câmbio. E essa palavra, a palavra voraz, tem o significado de tudo aquilo que devora, destrói, consome, corrói, ou quem é muito ambicioso. Voracidade significa consumir com ambição. Na voragem do câmbio, nós sabemos que câmbio significa troca. Troca de moedas, uma troca subversiva, uma mudança que consome, uma mudança que subverte as coisas, e aquele que pensa nisso demoradamente vai perceber que não é uma palavra boa para a gente viver. Mas qual a relação que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos nesta hora? A inversão de valores em nossa experiência de vida, muitas vezes nós fazemos essa inversão. Invertemos posições, como por exemplo, invertemos o que é espiritual pelo que é material, o que é moral pelo que é social, e trabalhamos, às vezes, com um relativismo ético muito grande
em função dessas inversões que fazemos. Vivemos atualmente, há algum tempo já na nossa história, essa questão do relativismo ético, uma ética que é uma ética de situação. Dependendo da situação, assim os homens agem com determinadas coisas, determinadas decisões que têm a tomar. O mundo, pensando agora no texto, o mundo não expressa e nem corresponde ao valor da alma humana. Ou melhor dizendo, as coisas materiais não pagam o preço da salvação da alma humana. Os irmãos sabem que, assim como a matéria atrai a matéria, o que é material atrai o que é material. Não existe nenhuma possibilidade de algo material atrair aquilo que é espiritual na vida das pessoas, e por essa razão acreditamos que não traz nenhum crescimento espiritual para qualquer pessoa, nenhum desenvolvimento espiritual. Daí, meus irmãos, a pergunta feita por Jesus, aí Mateus 16, no verso 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa ou em resgate da sua alma? Meus irmãos, há pessoas que investem a vida em troca de bens materiais. Como que isso acontece? Investem energia, investem inteligência, investem personalidade e investem até o caráter. A pergunta que fazemos e que devemos fazer e ficar bem nítida na nossa mente, isso recompensa? Há alguma recompensa nisso? Eu estou lembrando, quando estava pensando nessa meditação, comecei a lembrar de algo que eu escutei recentemente, de a filha de um bancário famoso no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, que acabou de falecer vítima do coronavírus. E essa moça, então, ela se expressou assim: temos riquezas acumuladas, muito dinheiro guardado, mas os bens que temos não puderam comprar a vida de meu pai. Com tanta abundância de riqueza, faltou para ele aquilo que é de graça na natureza, o ar para respirar. Pode ser um pouco dramático e até meio sintomático isso, né? Mas a verdade é essa. Investimos muito, muito e muitas vezes os homens fazem isso na vida material e esquecem que, de repente, lá um dia vai faltar aquilo que precisaria ter sido buscado, que é a liberdade espiritual em Cristo Jesus, pela salvação eterna que só Ele pode oferecer. A vida é muito superior aos valores materiais. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1 também, verso 18 e 19, ele disse o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. As coisas materiais não podem pagar o preço da salvação da alma. A alma vale muito mais
do que aquilo que nós temos materialmente e que convivemos com essas coisas. O que dará o homem em resgate da sua alma? A pergunta que Jesus fez. Quais são os valores que dominam o homem atualmente? São valores eternos ou são valores passageiros? São valores materiais ou são valores espirituais? O que significa perder a alma? Qual é o significado que a gente tem a esse respeito? A alma que está perdida, ela está separada de Deus. Ela pode até gozar bênção, algumas bênçãos, por assim dizer, materiais aqui, mas lá no final, no que diz respeito a valores eternos, ela está perdida, está longe de Deus. E eu lembrei de um eneto bastante antigo, meio que tirado realmente do baú, que diz o seguinte: perder os bens é fatal, perder a saúde é mais, perder a alma é perda tal, que não se recobra jamais. Devemos cuidar da nossa vida material, é claro, precisamos dela enquanto vivemos aqui, mas o cuidado da alma, o cuidado espiritual da nossa vida tem que estar sempre acima de tudo. A alma torna-se objeto de preocupação nossa, quando pensamos no que a Bíblia diz na parábola do rico insensato. Mas disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim será aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O fato de tomar a cruz de cada dia, trilharmos os caminhos de Deus, é justamente para termos a paz com Deus e termos a nossa alma abençoada pelo Senhor. Na voragem do câmbio, os valores materiais são importantes, sim. Na negociação, no câmbio aí no mundo, esses valores são importantes, mas não podem ser colocados acima dos nossos valores éticos, valores morais, valores espirituais, especialmente valores eternos que devem estar presentes no coração de todos nós. Tomar a cruz significa seguir a Jesus sem essa preocupação mórbida pelas coisas materiais. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada. Amém.